Glória a Deus. Todo mundo encontrou? 1 João 5. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler 2 versículos só. O versículo de número 4 e o versículo de número 5. Amém? Vamos ler? Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo. A vossa? A vossa? Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Vamos ler de novo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Existe uma vitória aí para nós. Para a gente vencer o mundo é através da nossa fé. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Amém? Põe a Bíblia no seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Estende suas mãos para mim. Estende suas mãos para cá, estende. Isso, me abençoa. Ora por mim, igreja. Ora por mim. Me abençoa aqui. Fala para Deus me usar para falar com vocês. Aleluia. Nerei mahama sobre comeneha mahastia. Ori monokotoho manahasa mahais. Alama sube comeneira masorokotoha mahamahastia. Nore halaias ore comeneha lamahastia. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir, Pai. Eu entrego essa igreja nas tuas mãos, eu entrego a minha mente, meu sentimento, meu coração nas tuas mãos, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Pode se assentar. Fique à vontade, me dê toda a tua atenção nessa palavra, porque Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, amém? Aleluia. Querido, a fé deve ser a nossa maneira de viver aqui na terra, amém? A fé deve ser a nossa maneira de viver aqui na terra. Não aquela fé de oba-oba. Não é essa fé de oba-oba. É uma fé que agrada o coração de Deus. É uma fé que suporta as lutas, suporta a tentação, vence a carne, vence o mundo. Aleluia! É uma fé que leva você mais e mais e mais para perto de Deus. Aleluia! É uma fé que tira você do deserto, querido, e leva você para a terra prometida. É essa fé que nós temos que viver aqui na terra. Por isso que a nossa maneira de viver tem que ser uma maneira de fé em fé. Porque essa maneira que nós vamos viver de fé em fé, ela vai agradar a Deus. Ela vai tirar a gente, querido, do deserto e vai levar a gente para a terra prometida. Oh, glória a Deus! Quando você tem fé, você não fica vendo gigante. Você vai ver o maná. Quando você tem fé, você não vê luta, você vê vitória. Quando você tem fé, você não vê o mundo, você vê Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, quando a gente tem fé, a gente não vai ficar enxergando gigante. Não. A gente enxerga o maná. A gente vai fazer que nem Josué e Caleb. Eles foram lá espiar a terra. Lá tinha muito gigante. Os outros 10 espias estavam vendo só gigante, mas Josué e Caleb estavam vendo o maná. Eles estavam vendo aquilo que Deus tinha colocado na vida deles. Aquilo que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Mas a incredulidade daqueles 10 espias que só estavam enxergando o gigante, e eles não conseguiam enxergar a glória de Deus, eles não conseguiam enxergar o tamanho de Deus, então eles começaram a enxergar gigante. E quando os 12 espias voltaram, falaram para Moisés: Moisés, a terra realmente está leite e mel, a terra ela é produtiva, a terra é muito boa.
nós temporemos. Lá tem gigante demais. E nós, perante aquele gigante, somos que nem gafanhotos. Mas Josué e Caleb falaram assim: vamos tomar posse da terra que Deus prometeu para nós. Eles quiseram até apedrejar Josué e Caleb. É interessante que a gente consegue lembrar do nome de quem tem fé, né, irmão? Josué e Caleb, a gente lembra do nome deles, mas dos outros 10 espias, a gente não consegue lembrar do nome do incrédulo. É difícil você lembrar. Aleluia. Querido, quando você tem fé, você não vê gigante não, você vai ver sempre o maná. Você não vai ficar no deserto. Deus vai tirar você do deserto e vai levar você para a terra prometida. Aquele povo ficou no deserto por falta de fé. Então eles viveram 40 anos no deserto por falta de fé. Sabe quem entrou na terra prometida? Só 2, Josué e Caleb daquela época. Depois os descendentes. Aleluia. Querido, a nossa fé, ela vai ter que mover as montanhas na nossa vida. Aleluia. Não vai poder ficar nada na nossa frente. Nada vai ficar na frente da nossa fé. Aleluia. O mundo não vai ficar na frente da nossa fé. Nós vamos remover todo o mal que queira se levantar contra a nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então nós precisamos ter uma fé que suporta. Uma fé que vence a luta. Uma fé que vence as aflições. Uma fé que vai suportar. Não é uma fé de conquistar, mas é uma fé de suportar. Uma fé de conquistar, muitos têm. Agora a Bíblia, ela ensina para a gente a fé de suportar. Suportar as lutas, suportar a tentação, suportar o pecado e vencer todas essas lutas. Eu acho interessante que em Isaías 43, versículo 1 e 2, olha que Deus fala para Isaías: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí ele fala no versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Você consegue entender que Deus está falando: quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus está falando, quando você passar. Ele não está falando se um dia você passar, se um dia você precisar, mas Ele está falando quando você passar. Ele está falando que nós vamos passar por isso, mas Ele está falando que nós vamos passar pela luta, pelas aflições, pelas perseguições, pelas guerras, mas Ele vai estar conosco naquele momento, basta nós crer. Aleluia. Por isso falou: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Isaías profetizou isso. Mas Isaías não chegou a passar pela chama e nem pelo fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abidinego passou. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles entraram na fornalha de fogo. Aleluia. Querido, o povo de Israel se dobrava perante a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor representa o mundo. Então ele estava se dobrando perante o mundo. Eles não tinham fé para vencer o mundo. Eles não tinham fé para vencer aquelas lutas. Então ele se dobrava perante a estátua de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que teve 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não se dobraram perante a estátua de Nabucodonosor. Isto é fé que vence o mundo. Eles entraram na fornalha, mas eles tinham certeza, eles tinham fé
que Deus ia estar com ele na fornalha. Aleluia. Então Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Aleluia. Eles teve que entrar na fornalha. Eles teve que ativar a fé que estava no coração deles. Eles não olhavam para as coisas do mundo. Eles estavam olhando para as coisas espirituais, para as coisas celestiais. Eles estavam olhando para as coisas do Senhor. Isso é uma fé que agrada o coração de Deus. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé deles agradaram o coração de Deus. Foi que nem a fé de Daniel. Quando o rei Dário lançou ele na cova dos leões, os leões não fizeram nada com Daniel. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Daniel era cheio do Espírito. E quando Daniel entrou na fornalha, ou quando Daniel entrou na cova dos leões, os leões gostam do quê, irmão? Os leões gostam de carne. Daniel não estava na carne. Daniel era cheio do Espírito. Daniel não vivia as coisas do mundo, ele vivia as coisas espirituais. Então ele era cheio do Espírito. O leão não ia atacar Daniel, porque o leão queria carne. E Daniel não estava na carne, ele estava no Espírito. Assim também é com a gente, querido. Quando a gente está vivendo uma vida na carne, o mundo quer tragar a gente, o mundo quer devorar a gente. Mas quando a gente vive uma vida no Espírito, a gente vence o mundo. Aleluia. Então Daniel agradou a Deus. Olha que um homem cheio do Espírito Santo ganhou uma nação. Um homem que não anda na carne, ele ganhou uma nação para Cristo Jesus. Porque o rei Dário falou: ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Nabucodonosor falou: ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que coisa mais linda, irmão. Quando a gente, querido, a gente vive, a gente caminha na fé, querido, nós vamos conseguir exaltar, nós vamos conseguir glorificar o nome de Deus. Nós vamos agradar a Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus aí, dá um glória a Deus aí. Olha que Jesus falou em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que crê que Ele existe, querido, que se aproxima de Deus, querido, ou que ouve a voz dEle, querido, crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Entenda uma coisa: o galardão vem quando você busca Deus. O galardão vem quando você vive a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus. Aleluia! O galardão vem quando você tem fé. Galardão é o resultado da cruz. Galardão é quando a gente renuncia os nossos desejos, a nossa paixão, a nossa carne. Galardão é isso. Conforme eu estou carregando a cruz, rejeitando todos os desejos da minha carne, o galardão vai crescendo na minha vida. Aleluia. O galardão não vem através de obras. O galardão vem através de renúncia. Aleluia, de intimidade com Cristo, de obediência à palavra de Deus, de ter fé em Cristo Jesus. Isso é galardão. Por isso que quando nós entrar no céu, nós vamos entrar com um grande galardão. Conforme a gente vai renunciando nossos desejos, nosso galardão vai aumentando. Aleluia. Aleluia, não vem das obras, mas vem da fé em Cristo Jesus. Aleluia, não vem da obra para que ninguém venha se gloriar,
Não. Vem da sua renúncia, da sua entrega, da sua intimidade com Deus. Por isso que ele falou que sem fé é impossível agradar a Deus, querido. É impossível agradar a Deus. A fé, querido, que Deus dá para nós é para matar a nossa carne, é para matar o nosso desejo. Isso, querido, por isso que ele dá fé para nós. É para desligar a gente dessa terra e ligar a gente no céu. Desligar nossa carne dessa terra, ligar nossa carne no céu com Deus. Aleluia! Querido, como nós somos por dentro? Como nós somos por dentro? Será se a fé é algo que a gente usa? Ou a fé é algo que a gente se torna? Aleluia! Será se a fé é algo que a gente está usando? Ou é algo que a gente está se tornando? Aleluia! A fé é algo que a gente vai se tornando. Não é o que a gente usa, é o que a gente se torna. É a palavra que entra aqui dentro e vai se tornando dentro de nós. É a palavra que entra dentro de nós, que vai santificando, vai purificando. Ela vai se tornando fé dentro da gente. Aleluia! Então nós somos a fé que nós estamos se tornando dentro de nós. Oh, glória a Deus. Traz um copo d'água para mim, se for possível, alguém. Olha que fala 2 Coríntios 4, versículos 6 e 9. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus que está na face de Cristo Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, seja de Deus e não nossa. Aleluia. Aí ele começa no versículo 8, ele fala: perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatidos, mas não destruído. Olha o que ele está falando: perplexo, mas não desanimado. Ele falando assim, dúvidas, mas nunca ficamos desamparados. Ele fala perseguido, mas não desanimado. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta amigo. É isso que ele está falando. Abatidos, mas não destruídos. Ele está falando, somos feridos, mas nós não estamos destruídos. Aleluia. A nossa alma não concorda com esse texto, né, irmão? Nossa alma ela não concorda com esse texto. Mas o nosso espírito, ele concorda. O nosso espírito, ele aceita, ele recebe, ele pratica, ele vive e ele se afirma nessa palavra. A nossa alma ela é natural, mas o nosso espírito ele é sobrenatural. Por isso que a nossa alma, ela nunca quase concorda com a palavra de Deus. Principalmente quando é aquela palavra de exortação. Então nossa alma, ela não concorda. Mas nosso espírito, ele concorda, ele aceita, ele recebe, ele pratica, ele vive, aleluia. E ele se afirma na palavra que é ministrada. Toda palavra de Deus que entra no nosso coração, ela se afirma no nosso espírito. Posso ouvir glória a Deus? E quando a palavra de Deus ela se afirma no espírito, querido, ela traz uma luz dentro de nós. Aleluia, aleluia. Isso é luz de Deus dentro do nosso coração para a gente vencer o mundo e ser vitorioso. Fala para o seu irmão assim, a fé é uma luz que quando brilha no seu interior, revela tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. A fé é uma luz, aleluia, que quando ela brilha no nosso interior, ela revela tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa luz, no momento que essa luz foi acesa dentro de nós, ela mostra para nós o amor de Deus. Ela mostra para nós o Filho de Deus, o Espírito de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus. Ela mostra para nós a cruz de Cristo. No momento que a luz entrou dentro de nós, ela revela para nós a cruz do Senhor. E essa fé que brilhou dentro de nós,
vai fazer a gente entender que a gente tem que renunciar a todos os nossos desejos, pegar a cruz e seguir Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo falou: aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ah, querido, essa luz vai mostrar para nós o amor dele. Aleluia. Essa luz vai mostrar para nós que ele é filho de Deus. Vai mostrar o Espírito de Deus dentro de nós, vai mostrar a vontade dele dentro de nós. Vai mostrar o poder, o reino dele dentro de nós. Aleluia! É pela fé que Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Fala para o seu irmão: é pela fé que Deus vai se manifestar na sua vida. A sua fé não move Deus não, irmão, mas a sua fé move você para Deus. Aleluia. A sua fé não move Deus, mas ela move você para Deus. A tua fé não vai trazer para Deus você. A sua fé vai levar você para Deus. Você acha que a sua fé vai trazer Deus para você? Não, a sua fé vai levar você para Deus. Aleluia. Oh, glória. A tua fé, querido, a fé é onde a verdade de Deus se torna viva dentro do seu coração. Deus é Deus de fé, e Deus só é conhecido num lugar chamado fé. Aleluia! Você só tem de Deus a fé que você está praticando. Oh, glória a Deus, não, glória a Deus. Deus é Deus de fé. A gente só consegue encontrar Deus no lugar chamado fé. Você não encontra Deus em outro lugar a não ser na palavra dele. Você só encontra Deus na fé, na palavra dele. Aleluia. Por isso que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio presente. Aleluia. É ali que a gente vai encontrar ele. Oh, glória a Deus. João 6, versículo 63 fala: e o Espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha o que ele está falando: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. A palavra, as palavras que eu vos disse, ele está falando, é Espírito e vida. A palavra de Deus em nós, ela tem crescimento espiritual. Aleluia. Quando você entende a palavra de Deus, você não é uma carta morta, você é uma carta viva. Aleluia. Você vai mostrar para o mundo o brilho de Deus na sua vida. Aleluia. Você vai mostrar para o mundo a fé que você tem em Cristo Jesus. Você vai mostrar para o mundo que você é filho de Deus. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque você não é uma carta morta, você é uma carta viva. Carta morta é aqueles que estão vivendo no mundo, irmão. Estão vivendo os desejos do mundo. É uma carta morta. Mas nós que estamos buscando a presença de Deus, buscando o Espírito de Deus, aleluia, buscando a face de Deus, é uma carta viva, porque a palavra dele é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela entra no nosso coração e ela faz uma divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela conhece a intenção do nosso coração. Aleluia. A palavra dele é viva, viva e eficaz. É por isso que ela entra dentro do nosso coração. Querido, quando a palavra entra dentro do nosso coração, se prepara, querido, porque ela vai fazer uma divisão aí dentro. Ela vai separar a alma, ela vai separar o espírito. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala no teu espírito, ela fala no meu espírito, querido. E quando ela entra, ela faz uma divisão. Ela coloca a alma de um lado e ela coloca o espírito do outro. Ela fala no espírito, o espírito fala para a nossa alma fala para a nossa carne. Aleluia. Juntas e medulas, a nossa carne, a nossa alma vive
grudado na nossa carne. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, aleluia, aquela palavra tira a nossa alma da carne e leva a nossa alma para o Espírito. Shabarra super comanaia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando você entende quem você é em Deus, ninguém tira mais você dele. Sim ou não? Quando você entende quem você é em Deus, ninguém tira você dele mais, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a profundidade, nem a altura. Ninguém tira você dele, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem o mundo tira você mais dele. Oh, glória a Deus. Quando você entende quem você é em Jesus Cristo, você descobre a sua origem. Você, querido, descobre a sua identidade. Você descobre o seu destino. Você vai descobrir o que é importante. Você descobre que você tem uma raiz profunda. Nossa origem aqui. Não, querido. Quando você entende Cristo na sua vida, quando você entende a palavra de Deus na sua vida, você entende que a sua origem não é mais aqui na terra. A sua origem é celestial. A sua origem não é do mundo. Não. A sua origem é espiritual, é celestial. Quando você entende Cristo dentro de você, você entende que a sua identidade não é terrena. Não, a sua identidade é espiritual. Você entende que o seu destino não é aqui. Querido, nosso destino não é do mundo, não é terreno. Nosso destino é espiritual. Nosso destino é o céu, é a vida eterna. Então nós vamos descobrir que tudo isso é importante para nós. O que é importante para nós? As coisas espirituais, as coisas celestiais, não as coisas do mundo. O importante para nós é Cristo dentro do nosso coração. É viver uma vida em paz, uma vida alegre, uma vida feliz. O importante é você entender que você tem uma raiz profunda dentro do seu coração, que é a palavra de Deus, querido. Aleluia. E a palavra de Deus, querido, a Bíblia diz que o justo, a palavra que entra no coração do justo não é removida. Ninguém consegue arrancar a raiz do justo, a raiz do justo, ninguém consegue remover. A palavra que Deus coloca dentro do nosso coração, ninguém remove. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós vamos descobrir, querido, que a nossa origem, o nosso destino, a nossa identidade, aquilo que é importante para nós. Olha aqui. Por isso que Jesus falou, o meu justo viverá pela fé. O meu justo, ele vai viver num ambiente, ele está falando, celestial, espiritual, verdadeiro. Ele vai viver num ambiente vencedor. Isso é o justo. O meu justo viverá pela fé. Aonde está a fé? Está no mundo celestial, está no mundo espiritual, está na verdade de Deus, está na vitória em Cristo Jesus. Aí ele fala, o meu justo, querido, ele vai viver pela fé. O justo tem uma vida produtiva, cheio de amor, aleluia, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de bondade, cheio de misericórdia, aleluia. Ele é paciente, ele é nascido de Deus, ele vence o mundo. Sim ou não? Quem está comigo aqui, dá uma glória a Deus. Ele vence o mundo. O justo vence o mundo. Por quê? Ele está vivendo uma vida em Cristo Jesus. Deus conhece e abençoa o justo, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus. A Bíblia diz, Deus, ele conhece e abençoa o justo, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9, os injustos não herdarão o reino de Deus. Querido, se você não exercer a sua fé, você vai ser enganado pela carne. Se a gente não exercer a nossa fé, nós vamos ser enganados pela carne, nós vamos ser enganados pelo mundo, nós vamos ser enganados pelos principados
e potestade. Por isso que Deus quer que a gente venha exercer a nossa fé. Aleluia. Por isso que Deus fala que a nossa fé agrada o coração dele. Por isso que nós vamos ter que exercer a nossa fé, para o pecado não enganar a gente, para o mundo não enganar a gente, para os principados e potestades não enganar a gente. É necessário que a igreja cresça, irmão. É necessário que a igreja cresça em virtude, em conhecimento, em perseverança, em amor, em fé, em poder, em santidade, em glória. Tudo isso tem que crescer na igreja, para a igreja vencer o mundo. Tudo isso tem que crescer dentro da igreja. A virtude de Deus, o conhecimento de Deus, a perseverança, o amor, a fé, o poder, a santidade, a glória dele, tem que estar na igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando a igreja vive de fé em fé, a igreja vai estar sempre à frente. Sim ou não? Quando a gente vive de fé em fé, a gente sempre vai estar na frente da luta, do pecado, da mentira, da inveja, da amargura, do ódio, do mundo. Tudo isso vai ter que cair ao nosso lado, querido. Tudo isso não vai alcançar a gente. Tudo isso não vai atingir a gente. Vai cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e a gente não vai ser atingido. Essas coisas não podem atingir a gente. Mas quando a gente vive de fé em fé, essas lutas, querido, pecado, a mentira, essas invejas, essas amarguras, esse ódio, o mundo, essas coisas não podem atingir mais a gente mais. A única coisa que vai correr atrás da gente, vai atingir a gente, vai pegar a gente, é as bênçãos de Deus. Por isso que fala lá em Deuteronômio 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos que eu te ordeno hoje, as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão. Oh, glória a Deus! Essas bênçãos vão alcançar a gente, vai atingir a gente, mas as coisas do mundo não podem atingir a gente. Vai ter que cair ao nosso lado, vai ter que cair à nossa direita. Aleluia! Aleluia, oh glória a Deus. Jesus vai vir buscar uma igreja, querido, que vence o mundo. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa. Aleluia, uma igreja irrepreensível, uma igreja perfeita. Ele vai vir buscar essa igreja. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus Ele está preparando a gente, Ele está edificando a gente, aleluia, para a volta dEle. Nós somos essa igreja que Ele vai vir buscar. Conforme a palavra de Deus vai entrando, querido, dentro de nós, querido, nós vamos entender que nós conseguimos, querido, buscar a Deus, querido, e ser essa igreja sem mácula, essa igreja sem ruga, essa igreja santa, irrepreensível e perfeita. Eu entendo isso, irmão. Eu entendo isso. Que quando Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos essa igreja que está sendo edificada. Nós somos essa igreja que está sendo preparada. Enquanto você estiver sendo edificado, enquanto você estiver sendo preparado, enquanto você estiver usando a sua fé, querido, a porta do inferno nunca vai prevalecer contra a sua vida. Aleluia! A chave de uma vida vitoriosa está na palavra crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, está na palavra fé que vence o mundo, está na palavra nascido de Deus. Aleluia! Quando você é nascido de Deus, quando você crê em Deus, quando você tem fé em Deus, Deus se manifesta em você, querido. Você passa a habitar em Deus. Aí você vence o mundo, você vence a carne, você vence o pecado, você vence o mal com o bem. Aleluia! É tão bom, querido, quando Deus se manifesta em nós. Quando Deus Ele começa a se manifestar dentro de nós, nós começamos a habitar nele. Aleluia! Por isso que no Salmo fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai encontrar um descanso.
Aleluia. Aí a gente entra e habita nele, a gente mora nele, a gente está com ele, a gente caminha com ele, a gente vive com ele, a gente sonha com ele, a gente dorme com ele, a gente levanta com ele, e etc, etc, etc. Por quê? Porque agora a gente habita nele, a gente está no esconderijo do Altíssimo, a gente não está no mundo, mas a gente está na presença de Deus. Aleluia. Aí você vai conseguir vencer o mundo, vencer os principados e potestades, vencer a sua carne. Querida, é uma luta você vencer o mal com o bem. Aleluia, aleluia. Olha que fala em Romanos 12, versículo 20, versículo 21. Portanto, se o inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dê para ele de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quando você tem aquela fé em Cristo Jesus, eu gosto de pregar muito de fé, irmão, porque sem fé a gente não agrada a Deus, não. A gente tem que viver essa fé aqui na terra. Quando o seu inimigo tiver fome, você vai lá dar para ele de comer. Se o inimigo tiver sede, dê para ele de beber. Olha o que Deus está falando. Porque você fazendo isso, vai acumular brasas de fogo sobre a cabeça dele, não é sobre a sua. Vai acumular brasas de fogo sobre a cabeça dele. Aí você vai pagar o mal que ele fez para você com o bem. Sabe o que é brasa de fogo? Na cabeça, brasa de fogo na cabeça é conhecimento. Deus está falando, quando você paga o mal com o bem, você vai conseguir transmitir conhecimento para aquela pessoa que fez o mal. E aquela pessoa que fez o mal vai entender que ela precisa desse Deus que você está servindo. Aleluia. Oh, Deus promete, querido, para os vencedores bênção. Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido com veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Olha o que Jesus está falando. Ao que vencer. Vencer o que, irmão? Vencer o que? Vencer a nossa carne, nosso desejo. Vencer o mundo. Não é eu vencer o meu irmão em alguma competição. Não. Ele está falando vencer. Vencer a nossa carne, nossos desejos carnais. Vencer o mundo. Aí ele está falando, ao que vencer será vestido com veste branca. E ele fala, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Mas vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Já pensou você chegando lá, Jesus pega você, vem cá, filho. Você vestido de roupa branca. Aleluia. Sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Branca como a neve. Aleluia. Sem pecado nenhum. Aí ele leva você e fala, Pai, olha aqui, ó. Eu confesso o nome dele perante o Senhor. Olha que anjos. Olha que ele venceu. Querido, vale a pena renunciar todos os desejos carnais. Vale a pena renunciar ao mundo. Vale a pena. Aleluia. O vencedor estará vestido com roupas brancas, o seu nome estará escrito no livro da vida. Jesus vai confessar o seu nome perante Deus e perante os anjos. Jesus não vai arriscar o nome dele do livro da vida. Você vai ter vida eterna. Você nunca sairá da presença de Deus. Você vai se assentar com ele no trono. Aleluia.
Olha que fala em Apocalipse 3, versículo 21, Jesus falou: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e também me assentei com o meu Pai no trono dele. Aleluia. Será que é possível vencer o mundo e receber todas essas bênçãos de Deus? Será se é possível? Sim, é possível. É possível. Olha que Jesus falou aqui. Jesus falou aqui, João 16, versículo 33. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele falou, aleluia. Jesus venceu o mundo por quê? Ele era fiel a Deus, e nós temos que ser fiel a Deus. Ele era obediente a Deus, e nós temos que ser obediente a Deus. Ele fazia a vontade de Deus, e nós temos que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Jesus ouvia a voz de Deus, e nós temos que ouvir a voz de Deus. Jesus era santo, nós temos que ser santo. Jesus era puro, nós temos que ser puro. Jesus era humilde, nós temos que ser humilde. Ele demonstrava amor, nós temos que demonstrar esse amor. Ele era misericordioso, nós temos que ser misericordioso. Aleluia, aleluia. Ele era bondoso, nós temos que ser bondoso. Ele era carinhoso, nós temos que ser carinhoso. Ele era amor, nós temos que demonstrar este amor. Aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão, fala para o seu irmão assim: Jesus venceu o mundo. Fala, agora o que nós precisamos é ter fé e crer que Jesus Cristo é Filho de Deus para vencer o mundo. Sim ou não? Jesus venceu o mundo, e tudo que nós precisamos para vencer o mundo agora é ter fé. É crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. É crer. É saber que nós somos nascidos de Deus. Aleluia. Por isso que ele falou: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é aquele que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Para a gente vencer o mundo é só usar a fé. É só crer. Crer. Quem crê aqui, dá uma glória a Deus. Se você crê, se prepara, irmão. Se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, se prepara, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crê. Tem um sinal que segue a gente, e esse sinal não é da terra. Esse sinal, ele é espiritual, ele é celestial. Esse sinal vem lá do trono de Deus. Aleluia, vem da majestade do Pai. Esse sinal, por isso que ele falou: esse sinal seguirão aquele que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão línguas diferentes, pisarão em serpente e escorpião. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum. Colocará a mão sobre os enfermos serão curados. Quando a gente crê, aleluia, a gente vai repreender todo o mal que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos parentes, contra o nosso andar e caminhar aqui na terra, contra o nosso falar em Cristo aqui na terra. Por isso que ele está falando: se você crê, você vai expulsar os demônios. Não é só expulsar os demônios das pessoas, não, irmão. Por favor, vai expulsar o mal que queira se levantar contra a sua vida. Você crê, vem uma luta, vem um mal, repreende, expulsa esse mal. Aí ele fala: se você crê, vão falar novas línguas. Entenda uma coisa, irmão. Deus não está falando da língua dos anjos, que você vai falar não, Deus está falando: se você crê, você vai falar uma outra língua diferente. O seu vocabulário muda. Você não vai falar mais as coisas do mundo. Você não vai amaldiçoar, você não vai xingar, você não vai falar palavrão. Você não vai viver falando as coisas mudando mais. Aleluia. Quando você crê, você só fala as coisas celestiais, as coisas espirituais. Aleluia. Você abençoa as pessoas. Aleluia. Por isso que a gente vai falar línguas diferentes. Agora a gente crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Nós cremos nele, nós temos fé nele. Então a gente não vai viver mais as coisas mudando. Sim ou não? Quando a gente era do mundo, a gente falava muito palavrão, não falava? Xingava as pessoas, amaldiçoava. Eu conheço muita gente que ainda é do mundo, parentes,
Que às vezes a gente está conversando, está perto, abre aquela boca, falando aqueles palavrão horrível. Por quê? Porque não tem aquela intimidade com Deus. Porque não crê em Cristo Jesus. Porque não tem fé em Cristo Jesus. Porque não tem aquela comunhão com Deus. Então começa a falar o quê? As coisas de quem? Do mundo, irmão. Sabe por que a gente não fala mais as coisas do mundo? Porque nós temos fé e estamos vencendo mais e mais o mundo. Vencendo as coisas mundanas. Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Com todo, querido. Jesus falou em João 5, versículo 24. Ele falou: na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu vou repetir. Vocês querem? Vou repetir. É muito lindo esse versículo. Fala assim comigo, assim: eu recebo essa palavra. Ele falou: na verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras, quem está ouvindo a palavra de Deus aí? E crê naquele que me enviou, aleluia, tem a vida eterna. Então, quem ouve a minha palavra, ele está falando. E crê naquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? Deus, aleluia. Não entrará em condenação, não tem condenação. Por isso que lá em Romanos 8, versículo 1, fala que não tem condenação para aquele que anda no Espírito. Aleluia. Não existe mais condenação. Aquele que anda no Espírito, aquele que anda na fé, aquele que anda na palavra, aquele que anda na presença de Deus, não tem mais condenação, mas passou da morte para a vida. Através da palavra de Deus, que o ser humano vai conseguir buscar Deus, amar a Deus, ter fé em Deus, crer em Deus, invocar a Deus, clamar a Deus e se aproximar de Deus e viver na presença de Deus e vencer o mundo. É através da palavra de Deus que nós vamos conseguir buscar Ele. Sim ou não? É através da palavra dEle que nós vamos amar mais Ele. Aquele que ama a Deus, ama a palavra dEle. Irmão, se você falar que ama a Deus e não ama a palavra dEle, você não ama Ele. Eu tenho que amar a palavra dEle para amar Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Ter fé em Deus, querido. A palavra de Deus vai trazer fé para mim. Aleluia. Crer em Deus é através da palavra dEle. Invocar a Deus é através da palavra dEle. Clamar a Ele é através da palavra dEle. Por isso que Ele falou para Jeremias: clama a mim, te responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não conhece ainda. Quando a gente clama a Ele, Ele começa a revelar para a gente coisas grandes, irmão, coisas firmes que a gente não conhece ainda. Então, conforme eu estou clamando Ele, Ele está revelando a palavra dEle para mim. Coisas que eu não conhecia, e eu passo a conhecer, porque eu estou clamando. Aleluia. Quando você clama a Ele, se prepara, porque Ele vai falar com você. Ele vai revelar coisas profundas para você. Se eu não clamar, Ele não vai revelar nada. Por isso que Ele falou para Jeremias: clama a mim. Eu vou revelar para você coisas que você precisa saber. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima da gente. Quando eu clamo, eu me aproximo dEle. E quando eu me aproximo dEle, Ele se aproxima de mim. Aleluia. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará também a vós. Oh, aleluia. Quando você se achega a Deus, quer dizer que você está se afastando do mundo. Quanto mais você se achega a Deus, mais você está se afastando do pecado, mais você está se afastando do mundo, mais você está se afastando das coisas ruins e se achegando mais a Deus, e se achegando mais a Deus, e Ele vai se achegando mais você. Aleluia, aleluia. E Ele vai trazendo tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é uma chave que move o coração de Deus. A palavra de Deus é a chave que transforma o nosso coração. É a palavra de Deus.
ela é uma chave. Ela move o coração de Deus. Aleluia. A palavra de Deus tira de nós aquele coração de pedra. E Ele coloca aquele coração de carne. Sabe o que a palavra de Deus faz? Ela arranca o nosso coração de carne. E ela arranca o nosso coração de pedra e coloca o coração de carne dentro de nós. Aleluia. O mundo torna o nosso coração em um coração de pedra. O mundo torna o nosso coração em um coração de pedra. Um coração desonesto. Um coração maldoso, mentiroso, falso, frio, duro, sem amor. Um coração incrédulo. O mundo faz isso. Ei, presta atenção. O mundo... Quando a pessoa vive no mundo, o mundo pega o coração daquela pessoa e transforma aquela pessoa num coração desobediente, desonesto, maldoso, frio, duro, sem amor, naquele coração incrédulo. O mundo faz isso. Por isso que nós não podemos viver as coisas do mundo. Senão nós vamos ter um coração duro, um coração de pedra, um coração que não agrada a Deus. Agora a sua fé em Cristo Jesus, querido, ela quebra esta pedra. A sua fé em Cristo Jesus pode lapidar essa pedra. Aleluia. Ela transforma o nosso coração em um coração honesto, sincero, verdadeiro, genuíno, autêntico, franco, bondoso. Um coração cheio de fé. Um coração que vence o mundo. Nosso coração tem que ser um coração de carne. Um coração que não vai ser enganado pelo mundo. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O coração enganoso é o coração de pedra. O coração só é enganoso até ele não conhecer a palavra. Depois que ele conhece a palavra, aquela palavra transformou aquele coração num coração de carne. Aí ele não é enganado mais. Aí ele não vai ser enganado mais pelas coisas do mundo. Ele não vai ser enganado mais pelas essas coisas mudando. Não. O mundo não vai enganar mais ele. Aleluia. Porque agora ele conhece a palavra. Ele conhece a verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mateus 6, versículo 21. Porque onde estiver o teu coração, ali também está o teu tesouro. Aonde estiver o teu coração, ali também está o seu tesouro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aí, lá em Lucas 6, versículo 45 fala: o homem bom tira boas coisas, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira as mal coisas que está no seu coração. Aleluia. Nós temos que depositar o bem do nosso coração. Depositar só coisas boas, só coisas boas dentro do nosso coração. Aleluia. Para vencer o mundo. Senão, se nós não conseguimos vencer o mundo. Nosso coração é um depósito. Agora nós escolhemos. Ou nós depositamos coisas boas aqui dentro do nosso coração, ou nós vamos depositar coisas ruins dentro do nosso coração. Por isso que a boca fala tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Se você conversar com uma pessoa incrédula, uma pessoa mundana, você entende que aquelas pessoas falam. Por quê? Porque aquele coração está depositado muitas coisas mundanas. Mas quando você conversa com uma pessoa do céu, uma pessoa espiritual, você consegue entender. Porque aquela pessoa só fala as coisas celestiais, aquelas coisas só fala as coisas espirituais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A carne, ela sempre vai desejar o pecado. Vamos ficar em pé. Uma outra hora eu termino essa mensagem, porque o horário já está estendido um pouco. Na hora que os levitas sobem, a gente fala, está na hora. Está na hora.
Mas entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa. Tudo que Deus quer na nossa vida é que a gente venha ter uma intimidade mais profunda com Deus. Que a gente venha buscar mais e mais o entendimento que o Pai tem. Porque se eu buscar o entendimento dEle e entender aquilo que Ele ministra dentro de mim, eu vou desfrutar daquilo que Ele está colocando dentro de mim. Se eu não entender a palavra de Deus, eu não vou conseguir desfrutar. Eu só desfruto daquilo que eu consigo entender. Nós só conseguimos desfrutar daquilo que a gente entende. Aquilo que você entende, aquilo que você não entende, você não consegue desfrutar. Por isso que Deus quer que a gente use a nossa fé para vencer o mundo. Nós vamos sair daqui agora, nós vamos bater de frente com as coisas do mundo. Sim, nós vamos bater de frente. Agora, onde está a nossa fé? Para que a gente venha vencer essas coisas que estão lá fora. É isso que Deus está falando. A igreja, ela precisa ter esse crescimento, crescer na fé, crescer no entendimento, crescer na graça. Se eu não crescer na graça e no entendimento, eu vou deixar que o mundo me leve para o pecado, que o mundo me leve para as coisas erradas. Aí eu vou começar a ofender as pessoas, maltratar as pessoas, xingar as pessoas, falar mal das pessoas, ter inveja das pessoas. Eu vou começar a fazer tudo errado. Aí eu não vou conseguir ser lapidado por Deus. Mas quando eu me entrego para Deus, é como uma pedra preciosa, que Ele vai lapidando. Quanto mais eu entro na casa do oleiro, mais o oleiro vai me lapidar. Aleluia! Mais o vaso vai se tornar um vaso na presença de Deus. Por isso que Deus falou para Jeremias: desce lá na casa do oleiro. Lá eu vou falar com você. Eu vou quebrar o vaso, eu vou fazer um vaso novo. É isso que Deus faz. Quando a gente desce na casa do oleiro, Ele vai quebrar o vaso, irmão. Ele vai quebrar o vaso. Se eu não descer na casa do oleiro, não tem como Ele fazer um vaso novo. Não tem como Ele quebrar o vaso. Irmão, o vaso, nós temos muitos vasos que precisam ser quebrados. Mas nós não descemos na casa do oleiro para Ele quebrar o vaso. Porque quando eu desço, Ele fala comigo. E quando Ele fala comigo, Ele vai quebrar o vaso, irmão. Quantos vasos tem para quebrar da gente? O vaso da mentira, o vaso do engano, o vaso da incredulidade, o vaso da inveja, o vaso da doença, o vaso da enfermidade, o vaso disso, o vaso... Quantos vasos tem para quebrar? Para Ele quebrar e fazer um vaso novo, fazer um vaso perfeito, fazer um vaso que agrada o coração dEle, fazer um vaso de honra. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser um vaso que vai honrar a Deus. Um vaso cheio do azeite, cheio do Espírito Santo, cheio da glória e da presença do Pai. É isso que Deus está falando para nós. Por isso que nós somos um povo escolhido. Um povo escolhido por Deus. Mas um povo escolhido por Deus para viver a vontade de Deus. Para ser guiado pelo Espírito de Deus. Para ser cheio do Espírito de Deus. Quando a palavra de Deus diz: não se embriagueis com vinho, porque existe contenda nele, mas se enchei-vos do Espírito. Deus está falando: não se embriaga com as coisas do mundo. Não se embriaga com as coisas do mundo, mas se enche do Espírito. Se enche do Espírito. Alamasube comene alamahamas. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso, Deus.
restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, pela primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, e faz outra vez, e faz outra vez, Senhor, faz outra vez, como na primeira vez. Ele quer fazer, Aleluia! e faz outra vez, faz Nós te adoramos, outra Jesus. vez, faz outra vez. Adora o Senhor, adora Ele, adora. Como na primeira vez. Adora o Senhor. Adora Ele, que Ele vai realizar dentro do seu coração, dentro do seu interior, as coisas boas, perfeitas e agradáveis. De novo, Deus, vem fazer de novo, vem fazer, Senhor. Aleluia. Oh, vem fazer de novo, do teu perdão. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Diga, Senhor, perdoa-me, cura minha alma, restaura o meu sorriso. É o que Ele quer fazer. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Diga, faz, 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 faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Talvez aqui no meu meio tem alguém que não recebeu Jesus ainda, ou alguém que está afastado dos caminhos de Deus. Se você não recebeu Jesus, quer receber Ele hoje, ou você está afastado dos caminhos do Senhor. Se tiver alguém assim, eu peço, vem aqui na frente, quero orar pela sua vida. Está todo mundo na bênção? Então eu quero chamar aqui os diáconos que vai servir a Santa Ceia.
fazendo cear. Pastor, quem pode cear? Todo aquele que está em comunhão com Cristo. Aleluia. Ah, pastor, eu não vou cear. Não, ceia. A palavra de Deus fala que aquele que come da carne dele, bebe do sangue dele,